11 horas e 52 minutos, último bloco aqui do TV Mar News, e a gente volta com informação aqui importante para vocês, gente, que acabou de acontecer. Olha, um reeducando foi encontrado morto na madrugada de hoje em uma das celas do presídio de segurança máxima aqui de Maceió. O detento morreu por enforcamento e foi identificado como Patrick Jovino da Silva, de 27 anos. A Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social informou que as circunstâncias do fato deverão ser apuradas numa sindicância a ser instaurada. A Polícia Civil também deve investigar a morte desse reeducando, e assim que a gente tiver mais detalhes, né, a respeito dessa informação que acabou de chegar, a gente passa para vocês os detalhes, tá bem? Agora vamos falar de coisa boa, gente. Olha, gestão familiar, troca de gerações, conselho de família, como as empresas podem encarar as sucessões e seus comandos, e também nos quadros societários. Natália Bassi, coordenadora de governança corporativa e responsabilidade social de uma multinacional, a Aço Tubo, explica isso para a gente em uma conversa via Skype. Bom dia para você, Natália. Bom dia, já quase boa tarde, né? A gente já está aqui 11h53. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio através das tecnologias. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante. É muito comum a gente ver aqui no Brasil, mundo afora também, né, essas empresas familiares sendo seguidas, né, passadas de pai para filho, avô, neto, enfim. A troca de gestão das empresas ainda é um desafio muito grande, né, exatamente para fazer essa mudança. Como conduzir esse processo desses rumos e alcançar, então, esse sucesso? É preciso fazer uma transição, e como ela deve ser feita? Por nos receber. E, bom, é isso mesmo, olhar para o mundo das empresas familiares no Brasil e no mundo é muito importante. Então, é um desafio, mas que pode ser completamente superado e desmistificado, né? No nosso caso aqui do Grupo Aço Tubo, a gente fez a nossa transição da primeira para a segunda geração, e realmente foi uma transição bastante orgânica, um processo bastante leve. A gente brinca bastante que o grupo é a irmã mais velha, então a gente sempre teve muita interação, sempre soube dos assuntos, sempre aprendeu dos produtos e dos negócios. Acho que esse envolvimento de todos, né, de todas das gerações presentes, faz muita diferença para que a gente tenha sucesso nessa transição. E como que a gente pode, então, tirar, né, quais lições a gente pode tirar desse processo da Aço Tubo para as demais empresas que passam por esse momento também? Legal. Eu acho assim que o ponto principal aqui é lembrar que realmente não tem um modelo pronto, não tem uma receita, a sucessão e trazer para a sua, sabe? Então é realmente ter muita calma, muita paciência, olhar com muito cuidado para a sua empresa, para a sua família empresária, e assim olhar as características, todas as nuances que tem ali dentro para poder você organizar e seguir na sucessão. Outro ponto bastante importante e que acho que ajudou a gente aqui foram as rodadas que nós fizemos pela contratação de consultorias externas. Tem muita gente interessante e que faz um trabalho muito legal, né, no Brasil, e que ajuda a fazer essa organização, sabe? Então, eles têm métodos, ferramentas, eles conseguem ajudar a gente a finalizar um trabalho para aquele momento específico. E, por último, acho que a cereja do bolo é a troca de informações e de experiências com outras empresas familiares, né? Porque, por exemplo, no Brasil, mais de 90% das empresas são de algum controle familiar. Então, com certeza, você vai encontrar gente para fazer essa troca de experiências e aprender o que funcionou para eles, né? Para as outras empresas, e adaptar para o nosso dia a dia, né? Para o dia a dia da sua empresa familiar e da sua família empresária. Pois é, olha, você bem mencionou aí, né? Não existe uma fórmula pronta, cada empresa funciona de um jeito, e a gente também precisa entender isso, né? Não ficar, nossa, mas deu certo, desse jeito deu certo com a empresa tal, por que com a minha não está dando certo? É preciso fazer um diagnóstico da realidade de cada empresa, não é isso, Natália? Perfeito, é isso mesmo, Porlane. É realmente olhar com muito cuidado e com muito carinho
para os objetivos da sua família empresária, da sua empresa, para continuar dando certo. Acho que esse é o principal, né? De olhar, organizar todas essas ideias, colocar os envolvidos na mesa, sabe? Todo mundo que os interessados dar voz a isso e ser transparente para continuar dando certo, né? Porque, claro, além da sua família empresária, outras tantas famílias que são empregadas, né? Se beneficiam do negócio, então é muito importante a gente ter essa responsabilidade, saber dessa responsabilidade e fazer ela valer por vários outros anos e atravessar gerações aí. Acho que uma grande dúvida, né, é como deixar claro o papel dos antigos diretores nessa empresa que está passando por essa transição, né? E repassar isso, inclusive, para os colaboradores. Como eles aceitam essa troca, essa transição? É isso mesmo. A gente tem, como eu disse aqui, em todas as minhas respostas, realmente é um olhar muito cuidadoso, porque os diretores, no nosso caso, os diretores também são os fundadores, né? Então, exerciam muitos papéis dentro dos negócios. Então, esse cuidado em olhar para o projeto de futuro, para o projeto de vida de cada um foi muito importante e nos ajudou e facilitou muito, sabe, a dar clareza no dia seguinte do papel de cada um. Então, no nosso caso, os nossos fundadores, nossos diretores, migraram para o nosso conselho de administração, nosso conselho consultivo, dando bastante peso a isso, que é uma instituição, um fórum que cuida muito da estratégia dos negócios, né? E além disso, também puderam dar caminhos melhores para outros negócios que estavam mais em stand-by, né? Que estavam mais na lateral ali, que puderam deslanchar. Agora, com os nossos colaboradores, que é uma preocupação muito importante do nosso grupo, né? O Grupo Assotubo sempre prezou pela transparência, pela comunicação, pela proximidade. Acho que até pelo fato de ser uma empresa familiar, né? Então, a gente, não tivemos nenhum grande problema. Foi uma transição muito suave, planejada por tempos, então ela foi recebida de forma muito genuína. E acho que isso a gente continua, por exemplo, né, com bons exemplos, né, dentro da organização atualmente. A gente tem o programa que a gente chama aqui de Café com o CEO, que é onde a gente consegue ouvir nossos colaboradores, desde o nosso pessoal que trabalha na fábrica, de uma outra liderança em vendas, enfim, que consegue fazer essa troca para levar a empresa a continuar tendo sucesso. Como foi que nasceu o Conselho de Família, Natália? Pois olhando para a governança dentro das empresas e principalmente dentro de uma empresa familiar, a gente olha muito para essa esfera da família, né, que interage com os negócios, né, inevitavelmente. E aí a gente cria esse fórum de discussões, de conversa, que é o chamado Conselho de Família, que cuida mesmo da interação e da conexão, né? Faz essa ponte entre a família empresária e os negócios. Então, é um lugar para aprender sobre o negócio, é um lugar que pode possivelmente mitigar e cuidar de alguma desavença, de alguma coisa que pode dar algum problema dentro da relação, cuidar do legado, dos valores que o fundador, né, que criou aquilo, pôs tanto esforço dentro dos negócios. Então, o Conselho de Família é isso, é fazer essa ponte entre os negócios e a família empresária. Conselho de Família e Conselho Consultivo são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. O Conselho Consultivo, ou Conselho de Administração, né, que a gente ouve bastante, ele é responsável exclusivamente para cuidar da operação, dos números, das estratégias, dos projetos ligados à gestão dos negócios, né? E já o Conselho de Família, como o próprio nome diz, é voltado para essa integração da família, em como pensar no futuro juntos, né? Continuar tendo sucesso, continuar sendo empresas rentáveis e saudáveis ao longo dos anos e assim atravessando gerações. Eu queria que você explicasse para a gente, dentro da experiência de vocês, como é que foi o primeiro encontro do Conselho de Família que foi realizado, como foi a dinâmica? Divide com a gente. Legal.
a gente vinha há algum tempo, né, planejando toda a transição, fazendo com rodadas de conversas muito interessantes. E aí, em 2020, foi exatamente assim, no finalzinho de 2019 para começo de 2020, que surgiu a maturidade de criar esse conselho de família. E aí, como 2020, né, não sabia como que a gente poderia, aquela incerteza toda do cenário, nós fizemos nosso primeiro encontro do conselho online. E foi muito legal, foi muito especial. Eu tenho até uma prima, né, que faz parte da segunda geração, que não mora atualmente no Brasil, então uniu o útil ao agradável, todo mundo conseguiu participar. E aí a gente fez uma primeira parte do encontro, falando especificamente dos números, atualizando atualizando todos sobre as operações, sobre os objetivos, enfim, grandes investimentos e tudo mais. E uma segunda parte a gente levou realmente pro íntimo, mais familiar, no quesito de tratar como sermos bons sócios, em como olhar para o negócio com bastante cuidado e com bastante consciência para continuar dando certo, para continuar fazendo aquilo seguir. Já tem o próximo conselho agendado, né? O próximo conselho de família. Qual a pauta desse conselho? Passa pra gente. Pois é, Porlane, a gente combinou aqui que os encontros vão acontecer a cada final de trimestre, até para ajustar as agendas e tudo mais. E aí vamos continuar nesse foco, né? Sempre de atualização de números, de fechamentos, porque é muito importante. E aí, para a parte familiar, né, especificamente, a gente está desenvolvendo o propósito da nossa família, né? O propósito da nossa família empresária estar junto. Então, a gente vai criar essas dinâmicas para conseguir um mote, alguma coisa para levar isso para frente e desdobrar em outras ações. Muito bom. Então, muito obrigada, Natália, por dividir essa experiência aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui em Maceió, assistindo a gente de qualquer outro lugar do mundo, através da internet, consegue, então, entender como funciona, né? E, de repente, se está precisando de ajuda aí, já tem pelo menos um norte para seguir. Muito obrigada, tá? A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigada pela atenção e até uma próxima, Porlane. Tchau. Bom dia, tchau. E olha, gente, né, reta final aqui do nosso programa a gente abre espaço então para falar um pouco sobre política em mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Confusão na Câmara dos Vereadores de Arapiraca. Confusão com cenas do século passado. Um dos vereadores, Sérgio do Sindicato do União Brasil, invadiu a Câmara com cerca de 30 homens, alguns deles armados, e tentou ocupar a presidência da mesa diretora. O atual presidente, Thiago ML, do PROS, afirma que ele continua presidente, respeita as decisões do Tribunal de Justiça e aguarda uma decisão do juiz Carlos Bruno, da 4ª Vara. O que aconteceu aqui? Realmente, meu amigo Arnaldo, ontem a gente foi surpreendido ao sair para o almoço. Chegou meu amigo, o vereador Sérgio do Sindicato. Ele é o terceiro secretário da mesa diretora? Terceiro secretário da mesa atual. E ele chegou aqui junto com o pessoal da prefeitura, todos os servidores públicos do município de Arapiraca, mais alguns vereadores. Gente armada? E umas pessoas armadas ficaram aqui na recepção, onde algumas servidoras ligaram para mim, mandando foto, até assustado pelo aquele momento, para todo mundo de surpresa, porque não é de praxe desta casa, é proibido em regimento qualquer pessoa entrar armado aqui dentro da Câmara. Hoje, quem é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara continua a minha pessoa, o vereador Tiago Severino Lopes dos Santos, conhecido como Tiago ML, devido já à 4ª eleição feita só para o 2º biênio. A mesa diretora mantém a CPI funcionando? A CPI foi suspensa semana passada pelo juiz Carlos Bruno, aqui da 4ª Vara. O relatório sai quando? Relatório da CPI, a gente só podemos fechar o relatório com o nome de CPI após as decisões judiciais e o retorno da CPI. Isso é uma interferência de poder? Sem dúvida. É por isso que eu não entendo por que o gestor não tem nada a esconder, os proprietários do grupo Ciano também não tem nada a esconder e ficam aí incansavelmente trabalhando contra as investigações, contra o trabalho dos vereadores,
contra as fiscalizações aqui dessa casa. Não consigo entender, se está tudo sob controle, se não tem nenhuma irregularidade, nenhum desvio de verba, não tem nada, por que não deixar a gente fazer o nosso trabalho? A qualquer momento, a decisão do juiz Carlos Bruno será divulgada, mas o relatório da CPI provavelmente na próxima semana. Muito bem, a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, tá? Às 11 horas aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá.